E vem conferir a crítica do filme Alien, o oitavo passageiro. E agora, nessa semana, está chegando nos cinemas o filme Alien Romulus, mais novo filme da franquia Alien como um todo. E aproveitando a chegada do novo filme da franquia, eu resolvi trazer a crítica do primeiro filme lançado em 1979, chamado Alien, o oitavo passageiro. Um dos filmes mais importantes da ficção científica, que tem uma direção fantástica, uma atuação fantástica e a apresentação de uma das criaturas mais marcantes do cinema. Para quem não lembra, Alien, o oitavo passageiro é dirigido por Ridley Scott. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque hoje em dia as pessoas até brincam bastante com o Ridley Scott, porque ele começou a errar bastante na sua carreira com alguns projetos. Mas é inegável a genialidade que esse diretor tem desde o começo da sua carreira. Em Alien, o oitavo passageiro, você consegue perceber perfeitamente isso, através da sua direção, através da sua parte técnica em relação à trilha sonora, à montagem, e também na parte da fotografia do filme. E aqui eu acho que esse é um ponto que vale destacar, porque Alien, o oitavo passageiro, ele é um filme muito inteligente na forma como ele resolve apresentar o seu universo, porque o filme se passa no espaço, e a missão deles é que uma nave pediu emergência, pediu socorro, e eles vão ver, e chegando lá, o Alien vai acabar entrando na nave. Isso não é spoiler, o filme é de 1979. Se você não viu Alien até hoje, alguma coisa não tá certo. E o que faz esse filme ser tão bom em relação à direção é a forma como ele começa. Porque na primeira 1 hora de filme, ele fica muito mais focado em criar a ambientação da nave do que realmente focar em um filme de ação. Eu acho que hoje em dia é praticamente impossível você ver um diretor que tem essa coragem de ganhar tanto tempo no seu filme para poder criar uma atmosfera de medo pra gente poder realmente seguir com o filme. E aí que tá um ponto muito importante do filme. A primeira 1 hora, você vai entender como funciona a mecânica da nave, você vai perceber como funciona cada sala daquela nave, você vai perceber como funciona o clima do espaço e ao mesmo tempo, e isso já cria na verdade uma atmosfera para você entender como funciona aquele clima. E quando você começa a sair da nave para realmente ir ver aquela chamado de ajuda, ainda é um filme criando a atmosfera daquele lugar dos alienígenas. É um filme tenso. Ele é um filme que é praticamente uma mistura de terror com ficção científica que funciona perfeitamente bem. E esse clima não deixa o filme arrastado, não deixa o filme chato, como muito diretor que não sabe utilizar esse recurso acontece. Não, porque o filme é tão tenso e ele consegue te colocar tão dentro daquela história, daquela nave, que faz você, como público, se envolver perfeitamente naquela história. Então, em questão de ambientação, Ridley Scott cria muito bem e ao mesmo tempo ele coloca perfeitamente os personagens em tela. Porque outra coisa que tem que ser destacado aqui: a escolha do elenco é muito boa. Eu gosto muito de cada ator que está ali. Mas e gosto muito dos personagens também. Mas para mim gostar dos personagens, eu tive que realmente conhecer eles antes. E essa 1 hora de filme, onde você vai conhecer como funciona o funcionamento da nave, as armas que ele tem, a característica de cada um, você ainda tem que aprender sobre os personagens. E num filme como esse, um filme meio que de terror, suspense, onde vai ser uma briga de gato e rato, onde praticamente o xenomorfo vai querer caçar aquelas pessoas, você precisa ligar para eles e entender quem são eles. E eu gosto muito disso porque o Ridley Scott constrói e apresenta perfeitamente cada personagem no filme na sua primeira 1 hora. Então a partir daí você ganha tempo conhecendo eles, conhecendo a característica de cada um, qual é a função de cada um dentro daquela nave. Tem um pouco de comédia que também quebra um pouco o clima do filme, que funciona muito bem. Mas mais do que isso, a importância dos personagens pra gente pensar, pra gente entender como que eles vão lutar contra o Alien a partir dali. E aí a partir dessa 1 hora, que tudo foi muito bem apresentado, inclusive com uma excelente trilha sonora, aí o Alien entra na nave. E quando o Alien entra na nave, aí começa a parte mais de terror e continua a excelente direção do Ridley Scott, com a excelente trilha sonora, com a excelente fotografia, porque eu gosto muito de como eles brincam muito com as luzes da nave. Eu gosto muito de como eles brincam com a luz de fora da nave, com a escuridão total, até dentro da nave, com aquela luz um pouco turva em certo ponto. Gosto muito de como brinca com a luz vermelha quando precisa, com o xenomorfo aparecendo muito pouco, isso eu gosto bastante. E esse é outro detalhe: quando o xenomorfo aparece pela primeira vez, também é uma aula de direção. Porque a forma como o Ridley Scott constrói a cena até ele aparecer
mostra como ele sabia o que ele queria fazer. Porque a partir dali, você vai vendo que ele vai construindo ao pouco. Primeiro você vê só uma criatura pequena, depois você só ouve barulhos, depois dos barulhos você só vê ele inteiro. Mas essa construção cria na nossa cabeça o que é o xenomorfo, como ele é. Claro, hoje em dia não tem mais essa surpresa, porque o Alien é uma das criaturas mais clássicas do cinema. Então a partir daí, você sabe como o filme vai percorrer. Você sabe como que, na verdade, você sabe como vai ser o visual dele. Mas a primeira vez é assustador e a construção para chegar ali é muito boa. E você não saber o tamanho dele, como ele é, cria essa tensão. Porque ele é um bicho gigante, mas a primeira vez que você ouve sobre ele, você ouve que ele está andando pelos dutos de ventilação. Então você não consegue imaginar aquele tamanho todo daquela criatura. E quando ele aparece, é surpreendente. E a partir daí, vira de novo, vira o que realmente o filme quer ser, que é essa ideia dos passageiros tentando encarar o Alien. E aí usa muito os recursos de roteiro e também em questão de como os personagens vão morrendo, e como os personagens vão se sacrificando, em como ele mostra a verdadeira realidade de cada um ali. Principalmente porque o roteiro sabe que apesar do Alien, ele tem algumas viradas ali. E toda virada é bem feita. Não vou falar aqui porque aí seria muito spoiler e pode ser que muita gente queira assistir o filme, mas tem umas 2 ou 3 viradas no filme, da metade pra frente, que eu acho surpreendente. Eu gosto muito de como eles construíram e é até inesperada. Realmente surpreende como eles vão levar até ali. Porque o roteiro é muito bem escrito e a preparação para aquilo, a mistura perfeita de direção com o roteiro e a montagem do filme também faz com que isso seja bem trabalhado. O filme, além disso, ele não fica só nessa briga de gato e rato, como eu falei. Ele também entra muito na característica de entrar em algumas discussões. Eu gosto muito da discussão de nível de poder e também como a gente trabalha, qual é o trabalho que a gente é obrigado a fazer. O filme tem discussões interessantes, que se você quiser sair da sua camada mínima, que seria a briga do xenomorfo e torcer por eles, quiser fazer um estudo de personagem, um estudo de como funciona aquela nave, é muito interessante. Como, por exemplo, a grande corporação por trás não se importar com as pessoas que estão ali e só com o que eles podem trazer com aquele alien. Ou, por exemplo, eles não se importarem realmente com o que vai acontecer com o futuro da humanidade, só pensando com o Alien. Questão de trabalho, discussão em relação até à procriação daquele Alien, tem muita discussão interessante que o filme apresenta, e quem quiser fazer estudo de personagem, estudo de tudo que pode ser esse universo, é algo muito rico, tanto que a franquia continuou a partir daqui com alguns filmes muito bons. Teve alguns erros, mas de modo geral foi muito bom. Então o terror funciona muito bem, a sequência de ação, que são poucas, funciona muito bem. Eu gosto muito como o Ridley Scott entendeu que, apesar do xenomorfo estar ali, não teria como toda hora ele mostrar ele. Então ele brinca muito com a câmera, com câmera em primeira pessoa, com câmeras mostrando apenas de fora, pra gente poder sentir como é o Alien, uma ideia muito interessante, e a gente chega numa coisa incrível do filme e que tem que ser destacada. Se o filme foi muito importante para revolucionar o gênero, mostrando muito essa ideia do terror, dos personagens que até hoje são copiados em outros filmes quando se fala de ficção científica, na narrativa como ela é construída, nas discussões. Outro fator que foi fundamental para o cinema é a Sigourney Weaver como Ripley. A Ripley muita gente não percebe porque hoje em dia já tiveram muitas personagens femininas fortes, mas para a época, pela forma como ela foi feita, pela forma como ela foi construída, ela é uma das personagens mais importantes da história do cinema, assim como a Sarah Connor também é. A evolução dessa personagem para colocar personagens femininas fortes como protagonista do filme é muito importante, porque até ali não existiam tantos. A maioria delas eram colocadas no cinema como realmente aquela mulher que precisava de ajuda de um cara mais forte. A Sigourney Weaver trouxe uma Ripley que realmente trazia uma ideia, uma discussão muito interessante para uma personagem feminina forte que brigava contra o seu comandante e que queria mostrar sua opinião. A personagem é interessante, a Sigourney Weaver entrega uma excelente atuação e a Ripley é fantástica. Eu gosto muito de como ela realmente faz tudo que o filme precisa dela. Em relação a quando ela precisa pegar uma arma, ou em relação a quando ela precisa reconstruir a nave, tudo ela vai muito bem. Eu gosto muito da personagem, eu gosto muito da evolução dela ao longo da franquia. Eu acho que nesse filme ela consegue trazer uma nova linguagem, uma personagem aqui. Pra mim, quando eu penso em filmes quase perfeitos, eu penso em Alien, o Oitavo Passageiro. Concluindo, Alien, o Oitavo Passageiro é um filme fantástico, com a protagonista fantástica como a Ripley, com vilão perfeito como é o xenomorfo, marcante pro cinema, com uma excelente direção, com uma excelente trilha sonora, com uma excelente montagem. Esse é aquele filme que ele é quase perfeito, que é muito importante pro cinema, não só porque o filme é incrível, mas porque ele revolucionou o cinema a partir dali em vários lados diferentes. E por isso que eu fecho o filme Alien, o Oitavo Passageiro com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achas de Alien, o Oitavo Passageiro? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.